Vamos responder aqui o que é a hiperplasia adrenal congênita. A hiperplasia adrenal congênita é uma deficiência na 21-hidroxilase e, por consequência, bloqueio na produção de mineralocorticoides e glicocorticoides. Então, vamos entender todo esse processo. A deficiência da 21-hidroxilase pode causar o quê? Aqui na suprarrenal, a gente tem três zonas: a zona externa, a zona fascicular e a zona reticular. Na zona externa, ocorre a produção de mineralocorticoides e aldosterona. E nessa região aqui, nós temos, sim, a 21-hidroxilase. Nessa zona aqui, a zona fascicular, ocorre a produção de glicocorticoides, que é o cortisol, e nós também temos a presença da 21-hidroxilase aqui. Já nessa última zona, que é a zona reticular, com a produção do DEA, nós não temos a presença da 21-hidroxilase. Então, a hiperplasia adrenal congênita é a deficiência da 21-hidroxilase. Um bebê, um XY, que apresenta a deficiência da 21-hidroxilase, não vai ter produção, vai ter o processo de produção de glicocorticoides e mineralocorticoides comprometidos. E aí, o que é que isso significa? Significa o seguinte, que como a 21-hidroxilase vai estar defeituosa e o glicocorticoide, o mineralocorticoide não vai estar sendo produzido da forma adequada, a hipófise começa a estimular a produção de ACTH para produzir o que não está tendo. E o feto, então, começa a fazer o quê? Uma alta produção de S-DEA. Esse S-DEA-alfa reduz e forma androgênios. E esse bebê vai ter uma quantidade muito grande de androgênios disponível. Para isso, a gente precisa entender que a genitália interna do bebê, ela é formada ali a interna é formada ali por volta da 10ª semana. E na 10ª semana é o momento que a glândula adrenal começa a funcionar. Então, a adrenal, ela não vai ter influência sobre a genitália interna desse bebê, mas ela vai ter influência sobre a genitália externa, vai fazer uma virilização na genitália externa desse bebê XY. É importante a gente lembrar que essa genitália interna masculina, ela se forma logo por conta do HCG, que atua ali nas células de Leydig. E também tem que se formar logo porque a placenta, ela surge com 8 semanas e a placenta, ela produz progesterona. Então, quando a placenta surge, o HCG cai, porque não é mais necessário a presença dele, visto que a placenta vai fazer a produção de progesterona. Então, a hiperplasia adrenal congênita, ela causa uma virilização na genitália externa desse bebê XY. Outra coisa que eu quero abordar aqui é a hiperplasia clássica, não clássica e a congênita. Já que a gente falou aqui do processo adrenal, então vamos puxar logo. A hiperplasia adrenal clássica é aquela onde não existe produção de glicocorticoides e nem mineralocorticoides. Esse bebê não produz nada, então quando ele nasce, ele morre. Ele morre porque ele tem um colapso hídrico. A forma de resolver isso é se o pediatra diagnosticar o mais rápido possível. A hiperplasia adrenal não clássica ocorre a produção de glicocorticoides e mineralocorticoides. Esse bebê consegue produzir um pouco, então ele não vai vir a óbito, mas ele vai ter uma genitália virilizada. E a forma de diagnosticar qual que é o problema, descobrir que é uma deficiência na 21-hidroxilase, é fazendo a medida, né, medindo a 17-hidroxiprogesterona, e ela vai se apresentar muito alta, e aí a gente tem um diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita, no caso não clássica. E por último, a gente tem aqui a hiperplasia adrenal não congênita clássica tardia, que na mulher ela se manifesta aí pela forma de hirsutismo, ela não se manifesta na hora que nasce, se manifesta mais tardiamente. O diagnóstico também é pela dosagem da 17-hidroxiprogesterona e o tratamento vai ser ofertar cortisol para diminuir a quantidade de ACTH nessa paciente. A hiperplasia adrenal congênita em XX, ela acontece a mesma coisa que acontece no XY, né? A genitália feminina vai estar formada, a genitália interna feminina vai estar formada ali por volta da 6ª semana, mas a genitália externa não vai estar formada. Então, na 10ª semana, quando a glândula adrenal, com deficiência da 21-hidroxilase, começa a fazer uma produção exacerbada de androgênios, esses androgênios vão acabar virilizando a genitália externa dessa menina. E ela vai ter uma genitália externa ambígua. Outra coisa também que ela pode manifestar, né, é a presença de pelos, né, um pouquinho a mais de pelos. E todo o diagnóstico dessa doença vai ser feito por meio da 17-hidroxiprogesterona. Claro que pode haver alteração em outros lugares, mas o principal local de alteração da hiperplasia aqui é na 21-hidroxilase, e para descobrir a gente vai medir a 17-hidroxiprogesterona. Por quê? Ela vai estar em alta quantidade, porque ela não vai estar conseguindo fazer a conversão do cortisol pela via delta 4.
ela não vai estar conseguindo fazer a conversão do cortisol pela delta 4, ela vai estar fazendo pela delta 5, então vai estar havendo uma grande produção de androgênios. E é por isso que ela fica alterada. E essa explicação.